O Inter vai jogar a Série B. Pelo menos é isso que todo mundo tá cravando. Mas quem vai com o Inter? O Vitória? O Fortaleza? O Ceará? O Santos? O que precisa acontecer para o Inter não cair? Para o Vitória não cair? Na verdade, hoje, o Fortaleza, o Ceará e o time do Santos estão fora do Z4. Então, eles dependem exclusivamente de uma vitória simples. Mas eu vou trazer aqui o cenário e, obviamente, os jogos decisivos dessa última rodada do Brasileirão da Série A. Tá mexendo com todo mundo, galera. Sinceramente, emoção à flor da pele. E assim, cada um tá buscando uma alternativa para que o seu time não caia para a Bezona no próximo ano. Bom, e aí? Toda hora eu vejo os comentários de vocês aqui, aliás, agradeço, tá? E assim, cada torcida puxa a brasa para sua sardinha, mas a situação do Inter é muito difícil, cara. É muito difícil a situação do Inter, tá? Porque o Santos, para mim, jogando com um simples empate, para mim o Santos já se livra do rebaixamento. E aí, Ceará, Fortaleza, Vitória, a situação do Inter não é boa. Eu acho que o Inter realmente vai cair. Torcedor colorado, me desculpa, mas eu acho que o Inter vai fazer companhia à Juventude Esporte na Série B do próximo ano. Mas assim, vou falar aqui o que o Inter precisa fazer. Primeiramente, ele vai ter que ganhar o seu jogo em casa do Bragantino. O Vitória precisa ganhar o seu jogo, diante do São Paulo. E aí eu vou falar também o que pode acontecer, o que o Vitória espera que possa acontecer. Como o Vitória pode se livrar também do rebaixamento para a Série B de 2026. Eu vou trazer esses detalhes. Na Bet Nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saque cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser, hein? Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir, hein? Só se divertir. Deixa eu compartilhar com vocês aqui como tá a tabela, a briga na parte de baixo da tabela, porque realmente tá uma briga e tanto, galera. Pra gente ver quem vai para a Série B junto com o Juventude e o Sport. Bom, a situação do Inter precisa vencer. É simples. Nenhum outro resultado segura o Inter. Então o Inter precisa vencer o seu jogo em casa contra o RB Bragantino, tá? Então precisa vencer o Inter. O Inter tem 41 pontos. Se o Inter vencer, vai a 44, galera. Só que o Inter não passa o Santos. Porque o Santos ele vai chegar também a 11 vitórias, tá? Só que o Santos tem, nesse momento, saldo menos 8. O Inter tem saldo menos 15. Então o Inter teria que dar uma goleada de 8 no RB Bragantino. Então esquece isso. Então o Inter pode chegar até a 15ª posição. Porém, ele tem que chegar na 15ª posição, uma vitória, tá? E secar 2 adversários diretos aqui. O Ceará, Fortaleza ou o Vitória. Desses 3, ele tem que secar 2. No caso, o Ceará, não pode nem empatar. O Ceará não pode empatar. Porque se empatar, o Ceará vai a 44, 11 vitórias e saldo menos 4. O Fortaleza já é uma situação meio complicada. Se o Fortaleza empatar, vai a 44 e o Fortaleza tem menos 13. Ficaria com menos 13. Aí o Internacional ganhando de 3 gols de diferença. Não precisa 3 gols não, precisa 2 gols só. Vencendo de 2-0, o 3-1, o 4-2, ele passa a equipe do Fortaleza. Por quê? Porque ele chegaria a 44 pontos, 11 vitórias. E aí o saldo ficaria menos 13 com menos 13, aí vai para o número de gols. E aí
o número de gols ele ficaria, porque nesse momento estão empatados com 41, ele ficaria com o número de gols maior. Então, um empate do Fortaleza, a vitória do Internacional e, né, no caso, ou o Ceará perder, ou Vitória empatar ou perder e o Inter ganhar, tá? Esse é o cenário do Inter, que eu acho muito, muito difícil, tá? Esse é o cenário para o Inter se livrar. Ganhar, torcer para o Fortaleza, aliás, ganhar por 2 gols de diferença, né? Torcer para o Fortaleza empatar o seu jogo e o Vitória empatar ou perder. O Fortaleza também empatar ou perder, ou o Ceará também, no caso, só perder o time do Ceará, tá? E aí o Internacional ficaria livre da zona de rebaixamento, não cairia. O Vitória, simples a conta do Vitória. O Vitória precisa vencer o seu jogo também, joga em casa contra o São Paulo, precisa vencer o jogo, tá? Vai a 45, passa aqui todo mundo, tá? Mas aí ele tem que secar um dos 3 adversários diretos aqui. No caso, o Santos não pode nem empatar. Ou o Ceará perder ou empatar. Ou o Fortaleza perder ou empatar e o Vitória vencer, tá? Simples a conta do Vitória. Ele chegaria a 45, 11 vitórias, só que ele tem um saldo de menos 18. É brincadeira. Então, por isso que ele não pode, no caso, ganhando 45, ele tem que torcer por um empate do Ceará, ou o empate do Fortaleza, ou uma derrota do Santos, tá? Um desses 3 jogos aí para o Vitória se livrar do rebaixamento. Então, a situação do Vitória também não é fácil, porque ele não depende só dele. Tem que vencer o jogo e tem que torcer contra um dos 3 aí, Santos, Ceará ou Fortaleza. A situação do Fortaleza, galera, ela teoricamente seria mais cômoda, porque depende exclusivamente do próprio Fortaleza. Porém, Fortaleza vem de 9 jogos sem saber o que é perder, galera. E assim, a entrega do Fortaleza é gigante. Quer dizer, o time tá jogando com alto rendimento, com linhas altas, marcando muito. E assim, a gente não sabe como tá esse time do Fortaleza, porque tá todo mundo, eu acho que esgotado. E não sei se aguenta mais um jogo nessa pressão toda que o Fortaleza vem de 9 jogos, galera. Inclusive na sequência, são 4 vitórias seguidas do Fortaleza. O Fortaleza joga fora de casa contra a equipe do Botafogo, tá? Esse jogo acontece no Engenhão, que é um jogo fora de casa, que é um jogo contra o Botafogo, que é um time que performa bem e tá aí na briga, né? Na Libertadores, né? Brigando por fase de grupos da Libertadores. Então, é uma situação complicada do Fortaleza. Agora vamos para o Ceará. O Ceará tem 43 pontos e precisa, basicamente, precisa de uma vitória, para não depender de ninguém também, tá? Precisa de uma vitória. E joga contra o Palmeiras. Mas o jogo é em casa. Só que nos últimos jogos, o time do Ceará vem de uma vitória, 3 derrotas e um empate. Nos últimos 4 jogos, o Ceará não venceu e só conseguiu um empate. Nos últimos 4 jogos, tá? Então não vem bem o Ceará na curva de ascensão. E pega o Palmeiras, que independente de... Tá brigando, no caso, o Palmeiras está brigando por vice-liderança do Brasileirão. Mas enfim, o Palmeiras, que é um time muito bom e um time que performa bem, entrega bem. É um adendo que o torcedor do Vitória, aliás, o torcedor do Ceará não gostaria. Mas uma vitória simples, tá? No Ceará, tchau, benção, o Ceará estará na Série A em 2026. A situação melhor que tem é a do Santos, porque o Santos, muita gente não tá prestando atenção, mas o Santos joga por um simples empate, galera. Um simples empate, tá? E explico por quê. Por exemplo, o Santos empatando vai a 45 pontos, 11 vitórias e tem um saldo de menos 8. Vai ficar com esse saldo de menos 8. O Vitória, que é o único que pode chegar a 45 pontos, no caso do empate do Santos, o Santos joga em casa contra o Cruzeiro. Então, no caso do Santos, ele empatando em 45, o Vitória, o Internacional não chega a 45, só chega a 44. O Vitória chega a 45, porém, o Vitória tem 10 vitórias, aí vencendo vai a 11 vitórias. Saldo de menos 18, meu amigo. Tem que tirar um saldo de 10. Então, por isso,
o Santos com empate se livra do rebaixamento. Então a situação melhor do time do Santos, situação obviamente que depende só do Peixe e jogando em casa diante da sua torcida. Então esse é o cenário do time do Santos, o cenário do Ceará, do Fortaleza, do Vitória e do Internacional. A última rodada do campeonato do Brasileirão, tá? A última rodada do Brasileirão, que acontece justamente no fim de semana, no domingo, e a gente vai estar acompanhando com vocês aqui, tá, galera? A gente vai estar acompanhando com vocês a última rodada do Campeonato Brasileiro. E aqui vai ser assim, ó, última rodada, haja coração, emoção o tempo todo. Então vamos lá. A gente vai ter Mirassol e Flamengo, tá? Aí você tá vendo, Mirassol e Flamengo. Esse jogo, inclusive, vai ser no sábado, tá, galera? Porque o Flamengo vai disputar o Mundial, tá? Então, precisa... e começa, me parece, já semana que vem. Fluminense e Bahia. Aí esse jogo aqui é o jogo, meu amigo, do Fortaleza. Quer dizer, o Fortaleza teve até agora uma reação histórica, nunca vista, com 9 jogos sem perder, tava lá embaixo e tá fora da zona de rebaixamento. Então a entrega maior do Fortaleza vai ser contra o Botafogo no Engenhão. O Botafogo que vai estar brigando, obviamente, para chegar ali perto, para chegar no G5, né? No G5. Mas vamos lá. Corinthians e Juventude, esse jogo do Santos contra o Cruzeiro. Atlético Mineiro contra o Vasco. Internacional e Bragantino, esse jogo... Se prepara aí, Colorado. Vitória e São Paulo, Ceará e Palmeiras, Sport e Grêmio. Então são jogos da última rodada do Brasileirão. Bom, eu acho que o Internacional, para mim também, junto com todo mundo que está falando, acho que o Internacional caiu. Acho que até o clima do Internacional, depois dessa goleada que sofreu do São Paulo, depois da mudança de técnico, o ambiente não tá bom. Eu acho que o Colorado vai jogar a Série B. E aqui eu tô uma dúvida gigante. Minha dúvida é ou Fortaleza ou Vitória. Fortaleza ou Vitória. Eu acho que o Ceará não cai. O Santos para mim não cai. E a briga vai ficar entre Fortaleza e Vitória. E aí vai depender muito do Fortaleza, tá? Porque eu acho que o Vitória em casa ganha do São Paulo. Acho que o Vitória ganha do São Paulo. A situação é o Fortaleza contra o Botafogo. Esse vai ser o jogo, para mim, que vai... É o jogo mais difícil para mim, tá? Na minha opinião, é o jogo mais difícil, porque o Botafogo ainda está interessado em algo no Campeonato Brasileiro. Então, vamos aguardar, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó, deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, dá moral. E aí, você acha que é Internacional, cai? Você acha que é Internacional e quem? Ou você acha que o Internacional escapa? Escreve aqui embaixo. Obrigado, fica na paz de Deus, valeu, tchau.